Olá, aqui quem fala é o evangelista Gleidson. Hoje eu quero aqui parar para gravar esse vídeo para relembrar o meu passado. O meu passado começou bem assim. Quando eu era bem pequeno, eu tenho algumas lembranças que fomos criados, eu mais meus irmãos e minha irmã, de uma família bem simples, humilde e bem pobre, ao ponto de faltar alguns alimentos para nós se alimentarmos. Eu lembro que o meu pai, ele bebia muito. A minha mãe teve uma época que também bebia muito. Mas chegou um certo tempo que a minha mãe parou de beber. E o meu pai, ele pegava todo o dinheiro que ele ganhava e gastava com as mulheres na rua, ao ponto de faltar alimento para nós comer dentro de casa. Nós era pequeno, não tinha como de trabalhar as pessoas, e minha mãe também não trabalhava para as pessoas, estava cuidando de nós. Então a dificuldade batia na porta quase todo dia. Uma crise financeira rodeava a nossa casa, ao ponto de, quando eu peguei mais uma certa idade, eu comecei a sair com alguns coleguinhas quando nós era pequeno, e nós tinha vontade de ter um brinquedo para brincar, mas nós não tinha condições de comprar o brinquedo. Então eu lembro que nós ia para o lixão da minha cidade. E quando chegava lá, nós esquecia da pobreza, de tudo. Nós estava lá no lixão, fazendo o quê? Nós estava lá procurando rodinha de bicicleta para nós criar uma bicicletinha para nós brincar, porque nós não tínhamos condições de comprar uma bicicletinha. A gente pegava aquelas rodinhas de motoquinha de criança que fica brincando, e ali pegava um quadro de bicicleta pequena, velha, ia montando aquela bicicletinha ali, e depois nós ficava descendo o morro, amarrava aquilo cheio de arame, e ficava descendo o morro. Aí descia, depois pegava ela, subia de novo, descia de novo. Nós pegava rolimãs para fazer carrinho de rolimãs, para nós ficar brincando. Era a nossa brincadeira. Só que dava fome em nós, e o lixão era um cadinho longe de casa. Como dava fome em nós e nós estava longe de casa, nós estava sempre ali catando as coisas, catando latinha, fiações para vender, né, para queimar e vender, que é o cobre, e alumínio. Então a gente achava pão no lixo e nós comia. Nós comia bolo no lixo, iogurte, quando os outros jogavam fora, eu lembro que nós bebia também lá, e tinha muito mosquito, muito mosquito, muitos urubus, e aquilo fedia demais. Mas foi indo assim a nossa infância, juventude. Nós foi começando a crescer, pegar uma certa idade, e eu comecei a frequentar a feira da minha cidade, no intuito de pedir às pessoas alface, couve, um pedacinho de carne, para levar para nossa casa, para nossa mãe fazer para nós comer. E nós pedíamos às pessoas para deixar nós trabalhar, para carregar as verduras, e depois eles davam a nós qualquer coisinha que eles dessem a nós, era uma alegria imensa. Então muitas pessoas ficavam comovidas com a nossa pequenez, a nossa persistência de ficar pedindo, insistindo,
até mesmo quase implorando as pessoas para nos dar um pedacinho de carne, uma linguicinha para nós, para a nossa mãe fazer, uma verdura, para nós ter algo para nós comer em casa. E muitas vezes nós saía com as mãos sem nada, mas voltava com 2 sacolas cheias de coisas que os outros davam para nós. E eu comecei a entender que aquilo era bom, porque todo sábado tinha essa feira, então nós pedíamos bastante na feira e nós levávamos para nossa casa a verdura para passar durante alguns dias. Mas eu lembro que chegava final do ano, Natal, as crianças comemorava, brincava, falava que tinha ganhado isso, ganhado aquilo, ganhado um presente bonito. Só que eu não tinha ganhado nada, porque a minha mãe não tinha condições. E o meu pai nunca importou, nunca se preocupou com nós filhos. Eu lembro que na minha casa era 2 cômodos, o banheiro era foi feito pela prefeitura por lá de fora, e era só 2 cômodos onde nós morávamos. E quando chovia muito dentro de casa, molhava muito dentro da nossa casa. As telhas muito velhas, e por as telhas ser muito velhas, tinha umas árvores perto de casa, aquilo caía folha por cima do telhado, e aquilo ajudava a poçar água por cima das telhas. Então tinha mais dificuldade da água descer, onde tinha algumas folhas secas das árvores. Então aí que molhava mais ainda, onde tinha essas folhas secas, aí descia bastante água, aí não pingava não, a água descia com força para baixo mesmo. Então aquilo ali não deixava nós dormir de noite. Nós passava a noite, enquanto estava chovendo, nós passava a noite acordado. Então aquilo ali trouxe para minha mente, para os meus pensamentos, um desejo, um sonho. Um desejo e um sonho. Eu comecei a pedir a Deus, e comecei a falar comigo mesmo, com Deus, que se Deus um dia me desse uma oportunidade, eu queria ter uma casa de laje. Então foi aí que nasceu o desejo de querer ter uma casa de laje, porque a minha casa molhava muito. E eu tinha muitas vezes vontade de beber um iogurte, e nós não tinha na geladeira para nós beber. E quando eu descia para a rua, eu lembro que eu pedia muito iogurte, as pessoas na padaria, e pão. Eu amava comer pão de sal com iogurte. Para mim, nossa, aquilo na época era uma delícia. Então, mas nós não tínhamos condições de comprar, então nós ficávamos pedindo às pessoas na rua. Quando muitas vezes nós batíamos nas portas, algumas pessoas ricas nem abriam a porta para nós e negava a nós as coisas, não nos dava as coisas. Mas eu lembro que algumas casas mais humildes nós pedíamos, e algumas mulheres era da igreja. Eu lembro algumas senhoras na época, e elas davam para nós um prato de comida, ela dava algumas coisinhas, um pouquinho de arroz na sacola, e nós levava aquilo para casa. Era uma alegria, era uma felicidade. Eu lembro que eu cheguei a catar bastante latinha uma vez numa festa do Amado Batista na minha cidade, e eu pegava o saco de latinha e oferecia o saco de latinha para um rapaz que é colega meu, para mim andar na bicicletinha que ele tinha. E ele pegava o saco de latinha cheião, tudo amassadinho,
e deixava eu andar na bicicleta dele. 30 minutos. Era a minha alegria. Porque ter uma bicicleta naquela época, para nós, era algo difícil, porque sem dinheiro, sem condições de comprar, ter um prato de comida assim, com carne, um bife bem cebolado, uma saladinha da hora, arrozinho, feijãozinho, assim, aquela coisa assim deliciosa, um churrasquinho de vez em quando, era muito difícil para nós. Eu lembro que a minha casa ela não tinha mesa, porque ela era muito pequena, a cozinha era muito pequena, só era a cozinha e o quarto. Então era muito pequeno e na época não era rebocada as paredes da minha casa, tudo no tijolo. Uma casinha bem simplesinha. E eu fui crescendo e vendo aquela situação toda ao meu redor. Aquela crise financeira sempre estava dentro da minha casa. O meu pai só gastando dinheiro com as mulheres na rua e a minha mãe, tadinha, lutando com nós pequenos e nós tentando nadar para escapar da correnteza, da pobreza, da fome, das dificuldades. Então nós ia para onde? Para a rua pedir as coisas às pessoas. Eu lembro que eu andava com um chinelo, eu colocava aquela garampina, aquele grampo, aquele grampo que as mulheres colocam no cabelo. A minha sandália arrebentava a correr, nós colocava ali por baixo ali, esquentava um pregozinho pequeno, também colocava ali na correia da sandália para andar. Quantas vezes a gente ia andar, que saía no meio da rua, tinha hora que a correia era de uma cor, outra de outro, chinelo de um tamanho, outro de outro. E nós andava mais descalço na época, quando nós estávamos brincando. Quantas vezes a gente tinha uma festividade perto da casa da gente para ir, mas as roupas não era adequada para estar ali no meio daquela festividade. Mas nós, era criança, era menino, não estava nem aí, nós ia assim mesmo. Porque não havia possibilidade de nós colocar uma roupa legal para estar lá no meio da festa. Então a gente foi crescendo, eu minha irmã, os meus irmãos, e nós naquela situação difícil. Aí eu lembro que eu comecei a vender picolé. Aí algumas pessoas pegavam os picolé, chupavam os picolé, por eu ser pequeno e a pessoa ser grande, elas pegavam, saíam andando e não pagavam os picolé que ela chupava. E eu ficava devendo a sorveteria. Então eu tinha que algumas vezes trabalhar para pagar a ruindade de outras pessoas que faziam comigo. Aí depois eu lembro que eu comecei a engraxar sapato das pessoas. Carregava um caixotinho de engraxate, comprava tinta, pedia dinheiro aos outros me davam, ia lá e comprei a tinta, comprei a graxa e comecei a engraxar sapato dos outros e aquilo ali começou a me render um trocadinho. Aí eu comprava as coisas, levava para casa e eu comecei a gostar daquilo, porque estava sendo legal, estava me gerando um trocado, um dinheirinho. E eu fui crescendo mais e depois eu comecei a capinar lote das pessoas em prol de alguma coisa que eles me dessem para comer, para me levar para minha casa ou até mesmo um dinheiro. Comecei a capinar lote, comecei a trabalhar nos materiais de construção, quando eu estava mais grandinho. E eu lembro que eu sempre gostei muito de comer salgados, coxinha, roladinho, pastéis, refrigerantes. Sempre gostei muito disso, mas na época para nós era muito difícil.
E eu lembro que tinha um colégio chamado Santa Terezinha, Colégio Santa Terezinha, colégio particular, que os jovens que estudavam lá, tudo era filho de pai que tinha condições. E eles levavam muito lanche para a escola. E eu lembro que na hora do recreio deles, eles saíam o recreio, tinha tipo um jardim, e lá eles se reuniam para fazer o lanche. E lá eles comiam e deixavam a metade do roladinho, a metade da coxinha, bebia refrigerante e deixava um pouquinho na garrafa. E quando batia o sinal para eles entrarem, eu lembro que era um dos meus pontos preferidos, era naquele colégio. Porque quando eles entravam para dentro, eu saía correndo, ia lá e pegava o resto que tinha de coxinha, roladinho, tudo mastigado. Mas eles deixavam lá e eu pegava aquilo e comia, bebia aquela refrigerante. Eu não importava se o mosquito tinha posado naquilo, eu não importava que eles tinham mastigado, eu não importava que eles tinham colocado a boca naquilo, que era resto. Aquilo para mim era a minha alegria, porque eu amava comer aquilo, só que eu não tinha condições de comprar. Eu gostava muito de beber um refrigerante, mas não tinha condições para comprar. Depois de mais rapazinho, comecei a levantar peso para mim começar a pegar mais força, para mim trabalhar para os outros. Depois eu arrumei esse trabalho, assim, desenrasco algumas horinhas só para ir lá ajudar um pouquinho mesmo no material de construção, mas era só algumas horinhas. E depois eu comecei a ficar um cadinho assim mais grande, mais forte, a ter mais condições de trabalhar umas horinhas a mais. Comecei a bater laje. Gente, eu sofri demais batendo laje na minha cidade. Bati muita laje. Eu lembro que eu chegava lá com a lata assim para carregar massa, para bater a laje, as pessoas abusavam de mim. Eu lembro que as pessoas muitas vezes não queriam deixar eu trabalhar porque pensava que eu ia ficar mocegando, ia ficar ali com preguiça, não ia aguentar fazer o trabalho, e depois eles iam ter que fazer, além de fazer o trabalho deles, ia carregar algumas latas que era para mim carregar. Mas a força da minha mente era tão assim alta, os meus pensamentos eram tão altos que eu precisava ganhar aquele dinheirinho que eu encarava e ia e conseguia cumprir os horários de trabalho. Batia a laje, concluía e pegava o meu dinheirinho. Gente, mas as minhas pernas tinha vez que estavam quase dando cãibra, tremia, meus ombros doía demais e o meu corpo gritava tipo, eu não consigo, mas a minha mente por dentro eu tenho que conseguir esse dinheiro, porque na outra vez se tiver laje, se eu não conseguir aqui agora, eles não vão deixar eu bater a outra laje. Então eu sofria muito por necessidade. Cresceu um desejo muito grande no meu coração, um desejo muito grande de quando Deus me desse uma oportunidade, que Deus viesse me dar uma casa de laje. E eu cheguei a pensar, um jovem tão pobre, morar numa casa tão simples, tão pobre, não ter dinheiro no bolso, morar numa situação onde eu moro, vou ter uma casa de laje. Comecei a duvidar de mim mesmo, das minhas capacidades, quando eu olhava para o mundo que eu estava vivendo. Depois eu olhava para cima, para os céus, e eu via lá no alto
um avião voando lá nas alturas. Gente, nasceu um desejo muito grande no meu coração. Era um desejo de conhecer, me bateu uma curiosidade, como era dentro de um avião, daqueles que passavam naquelas alturas. Mas tudo isso eu entendo hoje que era o propósito de Deus. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Deus já estava colocando esse desejo no meu coração. Deus já estava colocando esse desejo de ter uma casa de laje no meu coração. Mas cheguei a um certo ponto que eu mesmo comecei a duvidar de mim mesmo. E cheguei a pensar, um jovem pobre, da maneira que eu sou, não tenho dinheiro no bolso, não tenho condições de assar um pedaço de carne para comer. Vou ter uma casa de laje do meu sonho, vou entrar dentro do avião daquele. E eu falava com Deus, eu lembro que eu sozinho, eu e Deus, eu falava com Deus. Eu olhava para o céu e falava, Deus, eu sei que talvez para voar para mim é impossível, mas pelo menos eu entrar lá dentro já seria um sonho realizado. Mas um dia o Senhor pode fazer isso para mim. Eu tinha um desejo tão grande de conhecer como era lá dentro de um avião. Era um sonho enorme dentro de mim. E esse sonho chegou a ser mais forte do que a própria casa de laje. E cada vez que eu crescia, isso não saía da minha mente, sempre estava na minha mente, essa vontade de viajar, essa vontade de conhecer como era lá dentro. Depois de eu mais jovem, mais crescido, eu quis ganhar dinheiro mais fácil. Entrei no mundo das coisas erradas, comecei a beber, comecei a fumar, comecei a usar droga, comecei a aprontar, comecei a namorar, comecei a entender que eu não queria viver tanto mais aquela pobreza sem dinheiro. E pensava que eu ia encher meu bolso de dinheiro. Caí numa grande decepção da vida. Aonde eu pensava que eu ia ter paz, que era bom, foi só tribulação. Foi só ruína, foi só destruição na minha vida. E aí chegou o ponto da minha mãe, já estava na igreja, e ela sempre clamando, orando pela minha vida, e eu na bagunça. E eu pensando que aquilo era bom, que aquilo era gostoso. Mas a pior tristeza da vida de um jovem é quando ele se envolve nessas coisas erradas da vida. Alguns não têm nem a oportunidade de sair daquilo. Outros, pela misericórdia de Deus, Deus o tira de lá, como no meu caso. O tempo se passou, minha mãe orando, clamando, as demais pessoas orando e clamando pela minha vida, e Deus resolveu me chamar para a presença dele. Eu lembro que já tinha muitos dias, muito tempo que eu não entrava dentro da igreja. E eu lembro que num dia anterior do culto da igreja, eu senti algo muito forte dentro de mim, uma vontade muito grande de ir na igreja, onde a minha mãe era crente. E eu fiquei incomodado o dia todo.
E deu a noite, tinha uma festividade na igreja, e eu fui. Quando cheguei na porta da igreja, algo parece estar me impedindo de entrar para dentro. E eu saí, dei uma volta, e aquilo ali, no meu coração, na minha mente, me incomodando. Tem que entrar dentro da igreja. Dei a volta, voltei e entrei dentro da igreja. E tinha um pastor da cidade de Vitória. Deus usou ele para falar comigo. E a igreja tinha muita gente. Mas quando Deus começou a usar ele em mistério, eu senti algo assim muito forte, onde eu estava sentado no banco. E eu pensei na minha mente, falei assim, o pastor vai vir falar comigo. Estou me sentindo algo muito forte dentro do meu coração. E foi dito e feito. E ele veio, Deus contou para ele a minha história. E ele fez o apelo, quer aceitar Jesus hoje? E eu levantei as minhas mãos e aceitei a ele como meu único e suficiente Salvador. Eu estava ainda bebendo, fumando, usando droga, e ele me libertou. De pouco a pouco ele foi me libertando, me transformando a minha vida, porque Deus já tinha um projeto para se realizar na minha vida. E eu entendi que a partir daquele momento que eu fui entender o que é a felicidade na vida do homem. A partir daquele momento que eu fui entender, eu comecei a olhar a vida com outra visão. Comecei a olhar as coisas de outra maneira. Quando o Espírito Santo de Deus chega na nossa vida, ele muda a nossa história. Ele muda o nosso caráter. Ele muda o nosso pensamento. E ali eu comecei a caminhar, a entender o que era buscar na leitura, no jejum, na oração, no monte, e não faltar aos cultos, estar ali empenhado, ajudando no ministério. E minha vida começou sendo transformada a partir daquele momento, daquele encontro. E ali Deus abriu porta de trabalho para mim, eu comecei a trabalhar. E as coisas começaram a ficar diferentes, o dinheiro que entrava no meu bolso começou a sobrar. E eu comecei a olhar as coisas e via muita coisa diferente acontecer. Muitas coisas diferentes acontecendo. Para não prolongar mais no vídeo, para adiantar, a minha mãe, na época, ela tinha dado um infarto, um derrame. E nesse derrame que ela deu, ela ficou ainda mais 2 anos. E depois ela deu um outro derrame e ela não resistiu e morreu. E quando a minha mãe morreu, o mundo para mim desabou. Uma pessoa que eu amava com força, toda a minha alma. O meu mundo desabou. Só que Deus, ele conforta o nosso coração. Ele foi confortando a minha alma, o meu espírito, a minha consciência. Foi descansando em Deus. E entendendo que a minha mãe, ela saiu do sofrimento e foi descansar nos braços de Jesus. E para adiantar esse vídeo, eu comecei a trabalhar e fui trabalhando, fui comprando as minhas coisas, depois tirei minha carta de condução, Deus abriu as portas, comprei uma moto, comecei a andar com a carta no bolso, tudo legal, graças a Deus, com as vestimentas diferentes e com dinheiro no bolso, não era muito, mas sempre ali tinha um pouco. E Deus sempre abrindo portas e me abençoando. Cheguei
um certo tempo na minha vida a conhecer um grande amigo, para mim é mais do que um amigo, um irmão, que é o Reginaldo. Conheci ele, foi na minha igreja, nós começamos a conhecer um ao outro, fizemos um elo de amizade, e ele começou a me chamar para vir com ele para Portugal. E eu falei, rapaz, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, você pega a sua moto. O rapaz que está ajeitando as coisas para mim, ele pega essa moto sua e em troca da passagem, aí você vai. Se só tirar o passaporte, eu vou lá tirar o passaporte e tal. Se você quiser, vai comigo. Nós vamos ajeitando as coisas, nós vamos nós dois juntos. E aquilo se é assim, vamos ver isso. E ele começou a me ajudar, era a mão de Deus trabalhando. Porque lembra do meu sonho de entrar dentro do avião? E aí, ele começou a me animar, e comecei a correr atrás de tirar o passaporte. Eu consegui tirar o passaporte, mas fomos lá, pegamos o passaporte, apresentei a minha moto para o rapaz, que é o Chaves, lá de Mantena. Apresentei a minha moto para ele, ele pegou minha moto em troca da passagem, ainda me deu uns euros para mim trazer depois, devolveria para ele. E aí as portas começaram a se abrir. Aí antes de eu vir para Portugal, eu comecei a ter uma simpatia muito grande com uma jovem na igreja. E ela, por mim, eu por ela. E um dia eu cheguei a conversar com a irmã da minha igreja, pedi para orar, porque eu estava pensando em pedir a mãe dela para me namorar com ela. E essa irmã foi orar e Deus falou que não era da vontade dele, de nós namorar. Isso bem perto quando eu conheci esse rapaz que estava me chamando para vir para Portugal. E aí eu conversei com ela e nós continuamos em oração, mas sem pensamento de ter algo próximo. Até então, a minha esposa, que na época não era minha esposa, ela chegou na igreja. Quando ela chegou na igreja, no culto, eu vi ela. E acabou o culto, ela veio conversar comigo. Eu conversei com ela. E depois eu fui embora para minha casa, mas fiquei pensando nela. Aí depois teve uma outra vez que a igreja estava em construção, fazendo obra. E o pastor da igreja tinha pedido perguntado quem poderia ajudar, e eu lembro que ela levantou a mão e ajudou, acho que foi 4 sacos de cimento, alguma coisa assim. E eu olhei aquela situação. Depois ela voltou no outro culto, e sempre quando acabava o culto vinha conversar comigo. E eu comecei a pedir a Deus para que permitisse e revelasse se fosse da vontade dele. Eu comecei a pedir a Deus, eu queria, já que aquela não é da vontade do Senhor, mas essa pode ser. E eu gostei dela. Eu queria casar com ela. Aí comecei, a minha oração era pela madrugada, às 3 da manhã, levantava, ali eu tirava um tempo para ler a palavra e orar. E de manhã, em jejum, até as 4 da tarde, e comecei a orar para Deus permitir dela casar comigo, não permitir dela casar com ninguém para casar comigo. E eu comecei a clamar a Deus e ela não sabia. Só que nas nossas conversas, ela não sabia que eu gostava dela, estava gostando dela.
e queria casar com ela. E pedi a Deus nas minhas orações, e ela não sabia. Só eu e Deus sabia. Então, quando estava próximo de eu vir, ela também falou que ia vir para Portugal também. E eu fazia maior projeto na minha mente. Eu falava, olha, ela vai, eu vou, ela vai. Chegando lá, eu vou chamar ela para casar comigo. E assim. Fazia maior projeto. Eu e Deus. Aí logo se passaram os dias. Tratei do passaporte, peguei. Marcamos a passagem, marcamos o dia da viagem. E antes de eu viajar, ela foi e convidou eu para um almoço na casa da mãe dela. E ela ia para a igreja toda arrumadona, toda chique. E eu olhava e falava, nossa, que mulher linda, cabelão. E aí ela, no almoço que ela convidou eu, convidou algumas pessoas da igreja também, para a minha despedida. Quando cheguei lá, ela estava com a roupa, que as roupas de roça, assim, com a saia assim de ficar em casa, né? E cabelão meio solto, de hora que prendi, amarrava o cabelo, e aí assim, toda suja de carvão, estava ali fazendo comida no fogão a lenha. E naquele dia, para mim, foi um dia inesquecível, que eu nunca mais esqueci. Como eu achava ela tão linda naquele dia. Falei, gente, ela tá mais linda do que quando ela tá toda arrumadona. E aquilo ali, meus olhos, quando eu olhava ela assim, ficava encantado. Só que ainda não tinha falado nada para ela. Mas sempre fazendo os meus projetos de querer casar com ela cá em Portugal, quando ela viesse. Chegou o dia de eu viajar, de eu realizar o meu grande sonho de criança, de entrar dentro do avião. Aí, no dia da nossa viagem, houve a despedida na igreja. E aí, quando eu despedi de todo mundo, despedi da minha família, e quando entrei dentro daquele avião, na hora, reparando tudo, assim, já olhei assim para um lado, olhei para o outro, e lembrei quando eu era pequeno, e lembrei, a pobreza era tão grande que eu mesmo duvidei de mim mesmo. Mas o Deus de Israel, que realiza sonhos, está realizando o meu sonho nesse exato momento. Além de não só entrar dentro do avião, eu vou poder viajar. E aquilo para mim era a maior felicidade. Eu não estava sendo um sonho realizado ali. Para muita gente, aquilo ali para eles é normal, mas para mim naquele dia era algo inesquecível. Foi o que aconteceu. Tive o privilégio, a oportunidade de viajar para Portugal. Tive o privilégio de viajar para Portugal. E aí nessa viagem, Deus abriu as portas. E nessa viagem, mas o Reginaldo, Deus abriu as portas, entramos em Portugal. Cheguei cá em Portugal. Fomos recebidos por 2 colegas. Fomos para a casa deles. Depois começamos a trabalhar. E Deus começou a abrir portas e mais portas cá em Portugal. E eu comecei a lembrar do meu passado, quando eu era pequeno. E as coisas foram fluindo e foi acontecendo. Passado mais uns dias, a minha esposa, ela veio, só que eles não deixaram ela entrar. Na época não era minha esposa, atenção. E aí, aquele projeto
de ela vir e nós casar cá em Portugal. Não deu certo, porque eles não deixaram ela entrar. Ela voltou e desanimou voltar para Portugal. E eu ligava para ela direto, nós falávamos, conversava durante o ano e tal. Sempre com aquela vontade, todas as vezes ligava, chamar ela para casar comigo. Só que aí não saía a palavra para namorar, a palavra para casar. E aí o tempo se passou. Aí eu, com 2 anos, saí da presença de Deus. Comecei a ir por outros caminhos. Fiquei um tempo fora da presença de Deus. Parei de ligar para ela. Parei de falar com ela. Mas aquele sonho, aquele desejo no coração não tinha morrido. Estava lá dentro ainda. Passou. Depois de 3, 4, quando eu estava fazendo quase 5 anos, eu entrei em contato com ela de novo. Quando entrei em contato com ela de novo, já estava caminhando para os 5 anos que eu estava em Portugal. E aí foi aonde que eu convidei ela para casar comigo. E ela, pela graça de Deus, aceitou. Quando fez 5 anos, fui no Brasil e casei com a mulher que eu orava a Deus para me casar com ela. Deus me deu para me casar. Deus nos deu filhos abençoados. Temos uma família linda, abençoada. Deus abriu portas e mais portas para nós. Ela veio para Portugal também. Nós moramos ainda cá em Portugal ainda. Mas o desejo, o sonho, a vontade de ter a casa própria também não saiu da minha mente. Aquela vontade estava sempre ali dentro do meu coração. E eu trabalhando e as coisas, depois de casado, os gastos maior, as coisas ficando apertado, faltando dinheiro e as coisas ficando difíceis, a minha esposa falou comigo: por que você não vai trabalhar nos caminhões? E eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar nos caminhões na época, tempo atrás. Só que depois eu não fui por conta da obra de Deus. E até então, nisso, quando eu chamei minha esposa para casar comigo, eu já estava na igreja, tinha voltado para a casa do pai. E aí, casamos, Deus abriu porta, foi uma bênção. E eu comecei a tirar carta de caminhão. E Deus foi abrindo porta, fui para o monte orar, pedindo confirmação a Deus, se era da vontade de Deus, de eu ir trabalhar nos caminhões. E Deus foi permitindo, foi dando graça, permitindo. Aí fui trabalhar nos caminhões, comecei a trabalhar e as coisas começaram a mudar. E aí surgiu uma oportunidade de comprar uma casa no Brasil. E eu comprei essa casa, mas ainda estava em fase de reforma, não tinha acabado. E aí Deus foi abrindo portas, mas a minha esposa, compramos essa casa. Deus foi abrindo portas e mais portas. E nasceu o propósito no meu coração de fazer mais 2 lajes por cima daquela casa que nós já tínhamos comprado. E aí fomos colocar o projeto na mão do engenheiro, mas nós não tínhamos dinheiro suficiente, condições suficientes para fazer isso. Mas Deus foi abrindo porta e nós foi devagarzinho conseguindo. Aí fizemos o projeto, colocamos na mão do engenheiro, ele terminou o projeto, assinou o projeto
Quando o documento estava tudo liberado, nós começamos a querer colocar uma pessoa para trabalhar. Deus não permitiu durante uns 6, 7 meses, nós ficamos esperando essa pessoa. Mas graças a Deus que não trabalhou para nós. Depois, um rapaz que é um grande amigo meu, estava em casa, tinha machucado uns 30 dias antes, já estava se recuperando. E ele ficou sabendo que eu estava precisando de uma pessoa para trabalhar e eu era ajudante dele, já fui ajudante dele no Brasil na época. E ele foi e pegou essa obra para fazer. E nós começamos a obra, ficamos 3 anos e um cadinho trabalhando. Graças a Deus. Concluímos esta obra. Não é uma laje só, mas é um apartamento. É um prédio com 3 apartamentos, para a glória de Deus Pai. Está estimulado um valor bem alto, para a glória de Deus. Fiz isso depois mais um outro apartamento do lado, mais uma kitnet por baixo, também ficou lindíssimo. Hoje está tudo alugado, estão todos alugados. Tem 4 apartamentos alugados e uma kitnet alugada. Tem mais um outro projeto na mão do outro engenheiro. Tudo isso para a glorificação do nome do Senhor Jesus. A minha esposa não tinha carta de condução. Deus abriu as portas, ela tirou carta de conduções, de carro, de moto. Depois, tirou carta de condução de caminhão também. Foi trabalhar comigo 1 ano e 4 meses na empresa que eu trabalho. Para me ajudar nessa construção, ajudou demais, ajudou muito. Hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, para quem era catador de lixo, que comia comida do lixo, que pedia dinheiro aos outros na rua, passava necessidades financeiras e muito mais outras coisas que eu não vou falar aqui para não prolongar muito nesse vídeo, já está bem prolongado. Então, tinha um sonho, Deus realizou. Andei, viajei várias vezes de avião. Hoje viajo para muitos países. Conheço muitos países hoje. Para a glória de Deus. Faço viagem de uma maneira sensacional. Alguns países que eu vou são países que muita gente sonha de um dia conhecer, e eu já conheço. Tudo isso nesse vídeo é só para te incentivar, dizer para você que tem um sonho. Nunca desista dos teus sonhos. Acredita em você, acredita em Deus. Lute. Entenda que a semente plantada hoje não vai nascer amanhã. Entenda que Deus pode realizar o desejo do teu coração. Se Deus me deu a minha família bens, mais de R$1 milhão, para quem era um catador de lixo, para quem comia comida no lixo, para quem não tinha um sapato novo para colocar no pé quando tinha festividade na escola. A minha mochila para levar meus material para a escola era uma sacola de 5 quilos de arroz na época, para se chovesse, não, para não molhar. Era. Então, sandália, a correr de uma cor, outra de outra, para não andar descalço algumas vezes, prego debaixo da correia das sandálias. Uma vida que dava vontade de comer um pedacinho de carne, passava semana e mais semana sem ter condições de comer um pedacinho de carne. Eu lembro uma vez que meu pai comprou, acho que ele, eu não lembro se ele comprou na época ou se ele achou um quilo de linguiça.
E eu lembro que eu era pequeno. Ele colocou essa linguiça por cima do fogão a lenha, ali as moscas posavam ali. Aí deu aqueles bichinhos brancos, varejeiros, que eu acho que eles falam. E eu lembro que o meu pai pegou a faca, rapou aquilo. Para muitas pessoas é nojento, até para mim também é nojento isso. Mas na época não era, para mim não era. E aí o meu pai rapou aquilo, colocou aquilo na brasa e eu comi aquilo junto com ele. Feliz da vida. O que eu quero dizer com isso? Hoje, as minhas filhas têm o melhor dentro de casa. Nós comemos do bem, do bom e do melhor. Nós entendemos que o nosso testemunho pode mudar a vida de algumas pessoas. Talvez você tenha um sonho de ter uma casa própria, ter um sonho de construir algo para a sua vida, e você está pensando que nunca vai conseguir, que não vai dar certo. Mas eu te digo, se Deus realizou esses sonhos acontecer na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso. Eu não desisti dos meus projetos, eu não desisti dos meus sonhos. Agora imagina um catador de latinha de lixo, um pedidor de dinheiro às pessoas na rua, uma pessoa que não tinha dinheiro no bolso, não tinha condições dentro de casa, nenhuma mesa, eu não tenho memória, não tenho lembrança de ter uma mesa dentro da cozinha da minha casa, para nós sentarmos assim e reunirmos na mesa para comer e conversar. Não lembro disso. Nós sentava no chão, porque não tinha mesa na cozinha, era tão pequenininha, a pobreza era tanto, nós sentava no chão. Mas olha eu aqui, comi comida do lixo, na verdade. Comi muito pão que eles mandavam, muito pão dos hospitais que eles mandavam, eu comia um pedaço de bolo, comia muito isso. Muitas vezes mosquito entrava dentro da minha boca, muitas vezes a fome apertava, vontade de comer um pão, um lanche, olhava assim a lanchonete cheia. Quantas vezes me deu vontade de comer um lanche, eu olhava assim e não tinha dinheiro para comprar o lanche. E quantas vezes a gente pedia que as pessoas negavam, não davam para nós quando era pequeno. E ali crescia só algumas vezes na vontade, ou senão ia para o caixote de lixo, ver se achava algum resto de lanche para comer. Mas venci. Deus fez eu dar a volta por cima. Hoje é um orgulho, é um privilégio quando eu vejo alguma pessoa pedindo comida, de chamar essa pessoa, sentar comigo do meu lado e eu pagar o que ela quiser comer, com a maior alegria do meu coração, porque eu sei o sofrimento de uma pessoa quando está com fome e não tem dinheiro para comprar. Eu sei como dói enfiar a cabeça dentro de um caixote de lixo e pegar comida para comer. Eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto é triste chegar a calçar uma sandália uma cota de outra. Eu sei o quanto é triste muitas vezes você andar no meio da rua e aquele prego que está debaixo da sua sandália, ele se arrebentar ali, a correr, e você tem que andar descalço. Eu sei o quanto é triste você entrar num banheiro e não ter um chuveiro para se banhar, ter que tomar banho numa vasilha jogando por cima, a água por cima da cabeça. Eu sei o quanto às vezes dá vontade de usar a casa de banho, um banheiro, muitas vezes não ter para
Deus pega um ex-drogado, um ex-catador de lixo, um ex-pedidor de dinheiro, os outros no meio da rua, e muda a vida dele. Faz viajar para vários países, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Inglaterra, Suíça, para Grécia, Dinamarca e vários outros países, Áustria. Se Deus mudou a minha história, imagina a sua. Imagina se você entender e não desistir, e lutar e correr atrás. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida. A sua vida, se você parar e pensar, tem mais chance, mais oportunidade de ser transformada, mudada do que a minha. Se eu te perguntar, você já comeu comida do lixo? Você já ficou pedindo dinheiro aos outros no meio da rua? Você já ficou pedindo feira às pessoas, verdura às pessoas na feira? Você já foi pro lixão da sua cidade, catar lixo? Você já dividiu seu lanche com mosquitos? Talvez isso não aconteceu na sua vida. Os trabalhos que eu conseguia, trabalho pesados. As pessoas colocavam fazer só o bruto. Mas hoje, Deus me deu o privilégio, a oportunidade de só não trabalhar na obra, mas porém pagar para fazer a obra para mim. É uma honra, é uma gratidão a Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode mudar a nossa história. Nunca é tarde para você. Nunca é tarde para Deus realizar os teus sonhos. Só uma coisa: a única pessoa que pode fazer com que o seu sonho seja realizado é você mesmo. E a única pessoa que pode fazer os seus sonhos nunca ser realizado também é você mesmo. Por isso, você tem duas opções: que os seus sonhos venham a ser realizados, você vai conseguir e vai dar certo. Tem a outra opção: eu não quero que o meu sonho seja realizado, então desista. Mais uma coisa eu te digo: se Deus mudou a minha história, Deus também vai mudar a tua história. Falta 2 minutinhos para terminar o vídeo. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, aonde esse vídeo for alcançado, ao ouvido que vai ouvir essas palavras, esse testemunho da minha vida, entra na casa deles, como o Senhor fez na minha vida. Por favor, por gentileza, que o Senhor possa aumentar o desejo do coração deles e que eles possam entender a grandeza do Deus Todo-Poderoso que mudou a minha vida. Por favor, Senhor, que o Senhor possa ajudar essa pessoa a ter os sonhos realizados. Que coisa mais linda, mais maravilhosa é quando nós alcançamos os nossos objetivos. Pai, abençoa esta casa, esse lar, essa mãe, esse pai, esse filho, esse jovem. Abençoa, Deus, em o nome de Jesus. Eu te peço a bênção do Senhor sobre esse lar, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse jovem. Dá força a essa família, que eles não venham desistir dos sonhos do projeto. Em nome de Jesus, receba toda sorte de bênção para sua casa, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado e o nome dele seja glorificado. Não desista, luta, persista, corra atrás, que a vitória
é sua. Vamos contar o testemunho. Se esse vídeo falou com você, comenta aí. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe para um amigo, para várias pessoas. Que Deus possa falar ao coração de cada um que vai ouvir esse testemunho. Em nome de Jesus. Um beijo para você. Um abraço do Evangelista Gleides. E se você quiser ver mais conteúdo, procura lá. Do outro lado do oceano. Porque Deus me fez atravessar o oceano para contar a minha história do outro lado. Por isso eu coloquei esse canal, do outro lado do oceano. E aqui estamos fazendo alguns vídeos para edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Em nome de Jesus, tamo junto. Um abraço. Do outro lado do oceano. Tamo junto.